horário especial de 5 horas da tarde, aqui no Toque do Dia, com dois convidados também especiais, né, que é muito ativo na obra neotestamentária, Isaías e Rosângela. Eles são responsáveis pela missão aqui no Brasil, né? E hoje os dois vão compartilhar a palavra conosco e assim vamos ver que realmente Deus tem para nós essa tarde, né? E assim eu peço a sua preciosa atenção e que o Senhor possa estar falando, né? Com um tempo não muito longo, um tempo curto, mas o que Deus quer falar para vocês essa tarde. Então vamos chamar a Rosângela para ela dar um alô aqui, se apresentar e dar um toque do dia aqui hoje, tá? Vamos chamar. Rosângela, por favor. Boa tarde, graça e paz a todos e a todas que estão nos ouvindo. É um privilégio participar do Toque do Dia, estarmos juntos aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Meu desejo essa tarde é falar sobre uma personagem que, na verdade, eu vou usar como pano de fundo, mas que ela vai nos ajudar a entender algumas das coisas que Deus quer para nós, quer para mim e quer para você também. E eu gostaria de ler, então, um versículo que se encontra na palavra de Deus, aqui em Eclesiastes capítulo 7, verso 8, diz assim, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. E nós vemos que eu não estou fazendo uma apologia, vamos dizer assim, falando que é melhor começar mal. Não, mas aqui nem a palavra de Deus diz isso, mas diz melhor é o fim das coisas do que o início delas. Porque no início, muitas vezes, de várias coisas que nós fazemos, nós estamos animados, encorajados a fazer determinadas coisas, mas às vezes vamos desanimando na metade do caminho e às vezes paramos também, não chegamos tão bem ao fim. Por isso que a palavra de Deus nos dá essa esperança, essa alternativa, essa maneira de olharmos para frente, olharmos para aquilo que vem, para que nós tenhamos bem claro aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. E pensando nisso, eu escolhi o livro de Josué para nós pensarmos numa personagem feminina, lógico, né? A personagem feminina, ela se chama Raabe. É uma mulher que alguns dizem que era uma meretriz, algumas traduções, outros discutem que ela seria apenas uma hospedeira, uma mulher que tinha uma pensão. Isso não importa. O que importa é o testemunho dessa mulher. E ela é citada na galeria da fé, no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento. Ela viveu muitos anos antes no Velho Testamento, mas ela é citada ali. E essa mulher nos dá várias lições. Eu quero começar pensando um pouquinho no nome dela também. O nome dela, se a gente fosse traduzir de maneira literal, seria tempestade ou arrogância, segundo alguns estudiosos. Mas a gente não vê isso na vida dessa mulher, no testemunho dela, na maneira como ela age. Nós não vemos isso. Eu prefiro a tradução menos literal, que alguns estudiosos também fizeram, e que significa vasta, espaçosa, larga, né? Largo, esse seria o significado do nome dela. Ou também grande pela fé, mulher cuja fé é abundante. Eu aprendo bastante com essa mulher, independentemente daquilo que se fala dela. Mas o que a Bíblia fala dela, nós podemos aprender várias coisas. Diz que a cidade de Jericó seria destruída e Deus coloca, então, essa mulher nesse lugar estratégico. Eu creio que nenhuma das coisas nada acontece por um acaso. E Deus coloca aquela mulher que vai procurar os espias. Olha que interessante, ali no livro de Josué, capítulo 2, ela acolhe aqueles espias, foram até ali, seriam espiões, ela não se preocupa com isso, ela não se preocupa, despida de preconceito, ela vai até aqueles homens antes que eles se deitassem, ela vai falar com eles.
Então, nós vemos que era uma mulher ousada, né, se dirigindo diretamente àqueles dois homens. Ela possivelmente via que eles tinham uma missão diferente, eles estavam ali com um propósito. Ela conhecia, porque ela diz assim, e lhes disse, no versículo 9, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. E ela repete lá um cântico de Moisés, lá no Velho Testamento, já prevendo que isso aconteceria. Então, aqui ela diz, bem sei. E a minha pergunta para você, quando você se depara com alguém que conhece o Senhor Deus, se você tem essa convicção também, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. E ela reconhecia também que eles, aqueles dois homens, a nação daqueles homens, a nação de Israel era superior àquelas pessoas de Jericó, daquela cidade. E depois ela diz, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeram aos dois reis dos amorreus, Sehom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Bom, tinha coisa que ela sabia, tinha coisa que ela tinha ouvido falar, mas com certeza, aquela convicção nela, de que aqueles homens tinham uma missão especial ali, fez com que ela se dirigisse a eles, reconhecendo o Deus deles, o poder que havia no Deus deles. E, seguindo um pouquinho mais na frente, ela faz um pedido para esses homens. E o que nós aprendemos, então? A maneira como essa mulher se dirige a eles. Ela não chega com arrogância, por isso eu não concordo com aquela tradução literal, não cabe para ela, não que eu não concorde, mas que não cabe no caso dessa personagem. E ela sabe como chegar, ela age diplomaticamente. Então, nos faz, o que eu aprendo com ela? Como é que eu me chego diante das pessoas? Como é que eu chego diante das pessoas? De que maneira eu tenho falado com as pessoas? Sei que estamos vivendo tempos difíceis, que às vezes as pessoas estão estressadas, cansadas, aflitas, mas mesmo assim, o que pendia sobre aquela cidade, sobre a cabeça daquela mulher e de toda a sua família? Era destruição, morte. E essa palavra nos assusta, quer queira, quer não, porque nós não fomos criados para morrer. Através de Jesus Cristo, nós temos vida eterna, vida para sempre. Então, a morte é sempre algo que nos espanta. Mas, ainda assim, ela usa todas as palavras cuidadosamente. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Temos ouvido. Ela sabia também, agora, coisas que apenas ouvia. E depois ela se encoraja, né? O versículo 11, primeiro ela diz, desmaiou-nos o coração, em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. Por causa da vossa presença. Bom, como eu disse, eles estavam diante de uma situação difícil. Nós também estamos passando tempos difíceis. Talvez você esteja passando tempos difíceis. E pode ser que você se sinta como ela e como aquele povo que dizia que não tinha mais ânimo neles, não havia mais ânimo neles. Mas uma coisa ela sabia, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Você tem essa certeza maravilhosa? O Senhor vosso Deus, o Senhor seu Deus, Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A palavra de Deus diz que nenhum fio do nosso cabelo cai sem a permissão de Deus. Ele cuida de todas as coisas, todos os detalhes. Então, não tem situações que sejam tão difíceis ou impossíveis de enfrentar, quando você confia nesse Deus maravilhoso. Então, ela faz o seu pedido. Ela diz, agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco,
também usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Foi muito sábia essa mulher. Ela fez aliança com as pessoas certas. Ela soube pedir para as pessoas certas. Com quem você está fazendo aliança? A quem você recorre numa situação difícil? A quem você tem recorrido? Eu te encorajo a recorrer ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao nosso Deus único e verdadeiro, porque Ele é o que pode te dar a melhor resposta. Que foi o que aconteceu com ela. Ela fez um pedido para aqueles homens: conservareis a vida do meu pai, da minha mãe, como também dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Nós vemos que ela era uma mulher altruísta, ela não pensava só em si. Ela pediu por ela, pelo pai, pela mãe e pelos irmãos. Ela pede por toda a família. Ela não quer a bênção só para ela, não quer só ela ser poupada, mas ela pede que essa bênção seja estendida a toda a sua família. E o que me chama a atenção, ela não pede só pelos familiares, ela faz uma colocação: com tudo que tem. Ela não quer deixar nada para trás. O que lhes pertencia de bens materiais e familiares, ela queria tudo, com tudo que tem. Ela coloca o desejo do seu coração diante daqueles espias. E o pedido principal, que eles o livrariam da morte. E os homens, então, entram em aliança com ela, respondem que assim será, eles farão daquela forma, mas ela teria que usar alguma coisa. Eles fizeram um acordo, que ela teria que atar um cordão de fio escarlate, diz aqui o versículo 18 do capítulo 2. Atar um cordão de fio escarlate à janela, por onde ela fez com que eles se descessem. E eles tinham que recolher o pai, a mãe, os irmãos, toda a família naquela casa. Nós passamos uma experiência um pouquinho semelhante a essa, desde o ano passado, temos passado por isso. Tivemos que ficar recolhidos em casa, por causa da pandemia, por causa do vírus. Ficamos recolhidos por um tempo, para que até que tivéssemos uma saída, para essa situação. E aqui ela também, para ter vida, era necessário que ela ficasse ali, não só ela, mas toda a sua família. Ali era o abrigo perfeito. E qual é o seu lugar? Qual é o seu abrigo perfeito? Eu espero que seja o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Ele é refúgio. O nosso Deus é o refúgio verdadeiro. Então, que você possa também ter a sua confiança nisso, depositar a sua fé nele, estar ali com ele. E depois eu gostaria de ler um pouquinho mais aqui, que no versículo 19 há uma advertência. Se ela saísse, ou se alguém dali saísse, nada mais, eles não teriam aquele compromisso com ela. Então, onde está a sua confiança? Onde está o seu abrigo? Onde você está? Você está atravessando uma tempestade? Onde você está? Qual é a sentença? Qual é o que pesa em você? O que te causa preocupação? Faça como essa mulher. Recorra àquele que pode mudar qualquer situação. E no verso 21 diz que, segundo as suas palavras, assim seja, ela disse. E eles se despediram e ela colocou aquele sinal na janela. Colocou aquele sinal na janela. E nós vemos a bênção que vem sobre essa mulher. E eu quero convidar você essa tarde, se você ainda não é salvo, você entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, esse refúgio perfeito. Ele é a nossa segurança, é minha segurança. Ele é a sua segurança. Ele quer te salvar, quer te dar vida eterna. E se você já é salvo, eu quero voltar lá ao início daquele versículo que eu coloquei.
Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Se a vida daquela mulher era uma vida que não agradava a Deus lá no começo, ela teve coragem, ousadia e disposição para mudar, para pedir vida. E se você é salvo, como é que você começou a sua carreira com Cristo? Animado, alegre? E como você está agora? Continua guardado em Cristo, refugiado nele? Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então, que o Senhor possa te abençoar e que você possa prosseguir na carreira cristã com o mesmo entusiasmo, porque esse é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Que o fim da sua carreira cristã seja: completei a carreira, guardei a fé, terminei a carreira com ousadia, com alegria. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém. Agora é minha vez. Nós falamos do Mato Grosso, agora é minha vez. Quero gravar essa mensagem e quero convidar vocês para conhecer o Pantanal. Nós estamos uma tarde bonita aqui, um pouco quente, Mato Grosso um pouquinho quente, Corumbá é quente, mas a tarde aqui é linda, beira do Rio Paraguai, é um cartão postal para tirar foto, para passear, para conhecer esse Pantanal bonito do nosso Brasil. Venha conhecer, você que vai estar nos ouvindo hoje. Obrigado pela sua participação, sua audiência. Então, nós queremos compartilhar agora com a palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 24, onde diz, naquela passagem que os dois estavam desanimados, indo embora, porque aquela esperança que eles tinham tinha sido desaparecida. Que era o Senhor Jesus Cristo, tinha morrido, ele tinha esperança em Jesus, mas eles estavam voltando para sua casa, para a vida normal, para o dia a dia. Eu creio que tem muita gente nessa situação. Jesus não resolve nada para mim. Alguns falam, a religião não resolve nada. Não, não é a religião que vai resolver. É a sua convicção no Senhor Jesus Cristo. E Lucas 24, capítulo 24, verso 13, fala justamente disso, isto. Naquele mesmo dia, dois estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, talvez 10 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O que vocês estão conversando? Qual é a conversa de vocês? Posso fazer parte dessa conversa? E aí, então, eles perguntam falam do que aconteceu em Jerusalém, mas aqueles dois não conheceram Jesus Cristo. Estavam com os olhos tampados, não viram a pessoa de Jesus. Andaram com ele, conheceram ele, e uma das coisas que eu vejo no Senhor Jesus Cristo é isso. Ele vai atrás de dois. Estavam desanimados naquele domingo, tardezinha. Ele vai atrás de dois. Ele vai atrás de você. Talvez ele está atrás de você através dessa mensagem, da mensagem da irmã Rosângela. Ele está te convidando a fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aproximou Jesus, ele está sempre procurando alguém para salvar, para conversar, e então ele se aproxima. Os olhos estavam aqui impedidos de o reconhecer. Às vezes a ânsia de espírito nossa, a gente vê na Bíblia, em Êxodo capítulo 6, verso 9, fala que a ânsia de espírito do povo judaico, lá na escravidão, não perceberam quando Moisés foi para libertá-lo. Ele estava tão preocupado com o trabalho, com a escravidão, com dar conta do recado, de produzir, e não viram que chegou o libertador.
Então, assim acontece com muita gente. Tem a oportunidade de ser liberto, mas não vê. Às vezes a pessoa está tão amarrada em alguns vícios, em algumas drogas, na prostituição, ou trabalhando muito, não que seja errado, mas tem gente que vive para o trabalho, em vez de aproveitar do trabalho também, usufruir do que ganha do seu trabalho. Mas a tendência é trabalhar, ganhar mais, investir, reinvestir, e aí não pensa que isso um dia vai deixar para trás. A ânsia de espírito não permitiu que aqueles dois conhecessem Jesus Cristo. E porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, outra coisa, às vezes ficamos impacientes, você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Por acaso você não conhece as notícias? Você não viu televisão hoje? Você não está vendo o que está acontecendo no mundo? E Jesus falou, quais? Jesus pergunta, quais são as notícias que vocês estão comentando? Ele fala assim, és porventura o único que, estando em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Quais? Para Jesus, a ressurreição dele já era antiga, já tinha passado. Aconteceu isso de manhã cedo, ele estava no entardecer, é notícia velha para mim. Você não sabe que ele ressuscitou? Que as mulheres foram lá no túmulo. As mulheres foram no túmulo, olharam, mas não estava mais lá presente. Mas você sabe, as mulheres falam muito. E me perdoe as mulheres, mas é da natureza dela falar mais que os homens. Isso já está provado, tá? Mas elas foram lá e o túmulo estava vazio. Você não está sabendo disso? Depois foram alguns homens também perceberam que estava vazio. Bom, se fala-se então que ele ressuscitou, diz a palavra de Deus. Eles dizem, Maria Madalena não reconheceu também quem era Jesus. Maria, ela também não viu depois, Jesus conversou com ela, mestre, é você, mestre. Vai, Maria Madalena, fala para eles que eu ressuscitei. Agora, eu pergunto, é impossível de acreditar, porque até então não tinha acontecido isso. Ele tinha falado para trás que aconteceria isso, mas para eles é difícil. Vamos pensar, vamos nos colocar no lugar deles naquela época. Talvez nós também ficaríamos em dúvida. E muita gente hoje não crê nisso. Você será que é um desses que não crê que Jesus ressuscitou? Pense sobre isso. Você crê nele, que ele ressuscitou dentre os mortos? Que ele está vivo? Ele pode estar na sua casa, e quer entrar na sua vida através do Espírito Santo? O que você acha? Estava aqui impedido de ver Jesus Cristo. Interessante isso aqui. É verdade também que algumas mulheres, as quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E o que é interessante, as mulheres, olha as mulheres, a posição das mulheres, que bacana as mulheres, elas são dispostas, elas vão, elas não têm medo. Enquanto os homens estavam com medo, elas foram. Que privilégios nós temos da nossa mulher, enfim, da mulher. Elas são mulheres valentes. Sempre admiro isso nas mulheres. Elas são dispostas. E não achando o corpo que Jesus voltaram dizendo que tiveram a visão de anjos. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão e disseram o que as mulheres disseram. E aí, então, Jesus fala, vocês não estão lembrados de que ele falou que iria acontecer, depois de 3 dias ele ressuscitaria? Eles não relacionaram o que eles ouviram do Velho Testamento, não relacionaram o que ele tinha dito, que ele iria ressuscitar. Essa é a última vez que vou cear com vocês, mas daqui 3 dias eu vou aparecer novamente. Tá? Então, você será que é incrédulo assim também? Será que você não está, seu olho está tampado, que não quer ver a realidade que é Jesus? Leia a Bíblia. Você vai ver o Velho Testamento, fala que ele viria. O Novo Testamento fala que ele veio,
que vai voltar. Tem essa convicção, ele vai voltar. Quer você concorde ou não, todos compareceremos diante dele. Todos deverão dobrar os joelhos diante da sua presença. E que nós vemos, ele começou a falar das Escrituras. Eu penso, como foi, se eu estivesse ali como fosse ao lado daqueles dois, andando com Jesus, acompanhando de forma invisível este andar que Jesus, eu ia falar assim, cabeça dura são esses dois, não estão entendendo. Jesus foi repetindo, falando lá de Moisés, falando de Isaías, falando de Jeremias, do que estava acontecendo, ele vai relembrando os fatos. Honestos e tarde de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então é isso que eu falo para você. Lá no Velho Testamento já falava que ele viria, que ele sofreria, que ele teria morte de cruz, que os seus ossos não seriam quebrados, que ele seria crucificado entre dois ladrões. Mas ele não vira. E muita gente não quer ver ainda hoje. Será que você é um desses que é incrédulo? Bom, nesse bate-papo, papo vai, bate-papo vem, Jesus tentando mostrar para ele quem era Jesus. Bom, a tardezinha, como no nosso entardecer aqui em Corubá, Jesus deu o sinal que ia embora. Não, fica conosco, vem jantar conosco, vamos comer um pão. Vamos comer um pão com café. E Jesus ficou. Eu creio que houve aquele momento, lavar as mãos, viagem, e colocaram o pão à mesa. Ele deu graça, partiu o pão e desapareceu da presença deles. Aí que eles abriram os olhos. Oh, cabeça oca. Cabeça dura. Nós não percebemos. Olha só onde nós estávamos. Nós estávamos tão aflitos que não andamos com ele e não vimos ele. Você, às vezes, pode estar andando com ele e não está vendo ele. Ele está batendo a porta do teu coração, da tua casa, no sentido literal, através dessa mensagem, através da internet, através da televisão, ou através de um folheto que você recebe na rua. Mas se não quer deixar ele entrar. Então, que você possa pensar, dá lugar para ele. Abre os seus olhos, abre o seu coração, o olho do coração, deixa ele entrar. E quando Jesus desapareceu da presença deles, o que aconteceu? Eles levantaram, acho que nem terminaram de comer, né? Acabou aquela fome e voltaram correndo, vazaram, como diz, né? Não sei se você conhece esse termo, né? Vazaram para Jerusalém, foram encontrar os discípulos. E olha, Jesus andou com... Pensa você, é aquela sensação de alegria. É isso que Jesus dá quando a gente conhece ele. Quando eu aceitei Jesus, é alegria, é gozo, é um bem-estar. Se você ainda não fez isso, entrega seu coração a Jesus, você vai se sentir bem. Senhor Jesus, entra no meu coração, quero te ver com o olhar da fé, com a convicção que o Senhor é o meu Senhor, meu Salvador. E foram lá, anunciaram para os apóstolos, para os discípulos até então, e disseram uns aos outros, porventura não nos ardia. Olha só que eles começaram a entender. Não nos ardia o coração. Não arde seu coração? Quando você escuta a palavra de Deus, aquela palavra que ferve dentro de você, é como um fogo que queima, e voltaram correndo. Bom, eles falaram, realmente, já apareceu outra, agora, de repente, Jesus no meio deles. Que privilégio. Jesus fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estou no meio deles. Que promessa! Aí já fazendo parte da igreja, você pode ter uma igreja na sua casa, sendo você, sua esposa, seus filhos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Se 2 de vós concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será feito por meu Pai que está nos céus. Isso é uma promessa dele, de Jesus Cristo. Ele faz para você. Mas você tem que se posicionar. Tomar uma posição verdadeira. E Jesus vai ser o meu Senhor. Vai ser o meu Salvador. Que Deus abençoe vocês, aqueles que estão nos ouvindo. Que
tome a decisão, pense. Meu muito obrigado. Amém. Muito bem, aqui chegamos ao final do Toque do Dia, com essas duas palavras, né, de tanto da Rosângela como de Isaías. Vemos Raabe, né, Rosângela falando que Raabe viu de longe, né, era uma mulher de fé, ela estava enxergando a situação mundial ali que estava acontecendo em toda aquela região, ela estava paz, ela estava sabendo que estava aproximando o juízo, ela estava vendo o juízo, e ela se preparou, ela enxergou, ela viu. E aqueles dois de Emaús caminharam com Jesus, estavam caminhando com Jesus, Jesus estava caminhando com eles não enxergaram a Jesus. Então, são dois pontos diferentes, né, falando da mesma coisa, da mesma necessidade de nós fazermos um compromisso, colocar óculos novos, né, tirar toda aquela escama que está prejudicando de nós enxergarmos a Jesus Cristo, enxergarmos a salvação, a resposta que Deus quer nos dar, e muitas vezes não estamos enxergando, nós estamos cegos, né? Então, essas duas palavras, tanto de Rosângela como de Isaías, foi muito bom, muito boa palavra, queremos agradecer, e eles estão aqui já há várias semanas, visitando a igreja, tanto Isaías como Rosângela, passando uma semana em cada igreja neotestamentária, da Frei Mariano, da Nova Corumbá, e essa semana que entra eles vão estar na Duque de Caxias, essa semana eles estão em Porto Soares, então eles estão num ministério bem amplo, e Deus tem utilizado muito esses dois obreiros há tantos anos e continua utilizando até agora. E queremos agradecer por ele estar aqui hoje, presente no Toque do Dia. Queremos que Deus abençoe a eles, o seu ministério, e tudo que eles façam seja de bênção, e queremos agradecer as suas vidas. E assim queremos agradecer a atenção de todos, que Deus abençoe todos vocês, e na próxima quinta-feira, no horário normal, às 7h30, estaremos aqui novamente. Um abraço a todos, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa noite.